Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, gente. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Tua casa, família toda, amigos, sejam ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula, mas antes nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, né? Que Ele venha nos direcionar e que tudo aconteça segundo o querer e vontade do Senhor. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, meu Deus, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor. Obrigada por estarmos aqui, Pai, obrigada por esse momento, Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa cair em terra boa, teu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, vem, Senhor, nos ensinar, nos guiar, nos direcionar conforme o teu querer. Nada aqui, Senhor, nada aconteça, Pai, que não seja da tua vontade. Em nome de Jesus, nós confessamos que tu és o nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Fora de ti não há outro, Pai. E graças a Deus, Senhor, por nos guiar, Senhor, por nos ajudar, Deus, no romper de cada manhã. Nós somos gratos, Pai, por tudo. Oramos, Deus, agradecidos, crendo que essa palavra, Senhor, cairá em terra boa, e teu nome, teu santo nome, será exaltado e glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Estamos em Gênesis, no capítulo 6. Vamos ler Gênesis capítulo 6. Que nos diz assim, vou só ler somente o versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Obrigada, Deus, pela leitura, Senhor, da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse versículo do capítulo 6, versículo 2, é um debate sem fim. É muito complexo esse versículo 2 aqui. Mas a gente vai tentar falar, explicar, né, dentro da palavra de Deus. Obviamente tem que ser sempre dentro da palavra do Senhor. E eu estava aqui até dizendo que graças a Deus eu considero um privilégio que tive bons professores, tenho, né, porque eu continuo estudando. Eu agradeço ao Senhor por isso, eu louvo a Deus por isso, pessoas que são sérias com a palavra de Deus. Nós temos que ser muito sérios, exigentes com a palavra de Deus, não podemos engolir qualquer coisa e muito menos ficar criticando as pessoas ou se achando melhor porque nós temos um entendimento e a pessoa às vezes tem outro entendimento, de forma alguma, né? Porque o que nos salva é o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz, aceitar, recebê-lo como Senhor das nossas vidas, reconhecer que Ele é um Deus vivo, poderoso e santo e misericordioso, que graças a Deus abre os nossos olhos e também os olhos de todos aqueles que queiram, né, que queiram receber mais da sua palavra e aprender mais com Ele, porque Ele é o nosso mestre, é o nosso Senhor, né? O Espírito de Deus é o que nos guia. Amém? Então, antes de entrar no detalhe aqui mais profundo, que é filhos de Deus e filhos dos homens, esse versículo aqui, que é o 1 e o 2, diz que aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Aqui o primeiro ponto, né, eu quero falar sobre uma lição muito importante, teologicamente falando, a respeito do casamento. O perigo do casamento fora da vontade de Deus, né? Isso deve ser um alerta crucial, porque a preocupação aqui é que os homens iam se multiplicando
e de repente existe aqui uma união que não é uma união da vontade de Deus, onde Deus diz que ele colocaria inimizade. Aqui estava acontecendo amizade, né? Então já está completamente fora da vontade de Deus. E quando se une e geram filhos sem que o casal tenha temor de Deus, é muito prejudicial para a humanidade. É muito ruim que se criem filhos sem nenhum temor de Deus. Só vai estragar mais o que já está muito difícil de viver. Então a preocupação de Deus é muito grande a respeito disso. Olha o que ele fala. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se, se é uma ordem que Deus deu, crescer e multiplicar-vos, isso não deveria preocupar o coração de Deus. Mas aqui no caso, a preocupação do Senhor foi na mistura de uma ordem que ele deu lá em Gênesis, no capítulo, uma palavra, né, em Gênesis 3,15, que ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui, ao contrário disso, o Senhor observa que está acontecendo uma amizade, né, entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E aí o que aconteceu? Aumentou a iniquidade, né? Aumentou o pecado. Essa união não agrada a Deus. Aumentou a maldade dos seres humanos, porque onde existe, gente, a falta de temor a Deus, existe tudo de ruim, né? Onde o Senhor não é adorado, onde o Senhor não é exaltado, onde as pessoas passam por cima de princípios, esse lugar não é bom. Essa família ela vai crescer muito deformada, filhos muito deformados, porque eles não vão aprender o mais importante da vida, que é temer a Deus. Então a gente tem que glorificar muito ao Senhor se foram criados ali, ó, na obediência e no temor de Deus, porque isso vai formar pessoas melhores para esse mundo que tá um caos. Qual é o problema maior do mundo? É a falta de temor a Deus, né? De respeito, porque quem não teme a Deus, quem não respeita a Deus, não vai respeitar mais ninguém, nem pai, nem mãe, ninguém, não respeita ninguém. Então fica muito difícil viver, e Deus estava vendo isso, que essa mistura aqui não ia dar certo, que a humanidade ia ficar mais deformada e problemas muito maiores estavam surgindo e ia surgir ainda por conta da desobediência, né? E eles, quando olharam para as mulheres, eles viram que elas eram formosas, né? Gostaram porque elas eram formosas. E interessante que em Gênesis também, Eva, quando ela peca porque ela gostou do fruto, ela achou bom, achou bonito o fruto. Então isso é muito sério. Olha a mesma armadilha que Satanás lança aqui no capítulo 6, que esses homens eles olham para essas mulheres e observam que elas são formosas, elas são bonitas, e que agradou a eles. É terrível, porque isso aconteceu com Eva. Quando ela recebe a proposta, ela gosta porque o fruto agradou a ela. Quando ela olhou, ela gostou, ela achou bonito aquele fruto. E os homens acharam bonitas aquelas mulheres, acharam formosas aquelas mulheres, porque Satanás não vai mostrar nada feio, ruim, para ser rejeitado. Não, ele já tinha feito isso uma vez e fez novamente, né? A mulher gostou do fruto, gostou e pecou, porque agradou a ela. Os homens também olharam para aquelas mulheres que não agradaram o Senhor, não agradaram o coração de Deus, mas agradou a eles, e para eles isso foi suficiente. Não é o suficiente, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós temos que entender que
Antes de agradar a nós, tem que agradar a Deus. Deus, ele conhece tudo, ele conhece o amanhã, ele sabe de todas as coisas, né? A humanidade ultrapassou os ideais de Deus. Quando nós pecamos, quando nós quebramos princípios, hoje nós quebramos princípios e amanhã esses mesmos princípios vão nos quebrar também. Não se pode quebrar princípios. Não se pode, porque aquele que quebra o princípio vai ser quebrado também pelo princípio. Nós temos que viver nos padrões de Deus. Se Deus colocou padrões, Deus sabe, ele não queria destruir a sociedade. E ele sabe que a maldade ia se multiplicar nessa mistura. E que casamentos errados iam gerar filhos totalmente dispersos, totalmente distantes, longes. Por quê? Porque não foram ensinados, né? Não tinham conhecimento de Deus, a não ser do mal, do pecado, da maldade. Foi nisso que foram gerados. Então, para eles, isso era a vida que eles tinham, né? Criados com outros deuses, com outras crenças. Então o Senhor começou a perceber e viu que a humanidade estava em decadência. E aí então vamos entrar nesse tema polêmico, quando diz no versículo 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Muitas pessoas, muitos estudos dizem que os filhos de Deus aqui são anjos. O que eu não concordo, né? E vou explicar aqui dentro da palavra de Deus o porquê de que eu não concordo, tá? A palavra do Senhor é muito tremenda, muito poderosa e nos dá muitos ensinamentos, né? A Bíblia algumas vezes, principalmente no livro de Jó, chama anjos de filhos de Deus, sim. Mas também a Bíblia fala do Filho do Homem, falando do próprio Jesus, né? Então isso seria muito pouco para a gente entender que aqui a Bíblia está falando de anjos. Em nenhum momento a Bíblia aqui está falando de anjos, tá? Romanos 8, versículo 14, nos diz assim, ó. Vamos ler alguns versículos, vários versículos até, para que a gente tenha essa compreensão dessa passagem aqui mais claramente, né, pela palavra do Senhor, tá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, filhos de Deus e filhos dos homens, né? Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, então somos filhos de Deus, certo? Somos filhos de Deus quando guiados pelo Espírito Santo. Somos filhos por adoção, né? Filhos desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Então guarda essa passagem. Em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 32, está falando aqui da genealogia. E a genealogia termina aqui no versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aí vamos para Gênesis 9. Vamos para Gênesis no capítulo 9, versículo 29. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu, né? Então acaba aqui essa genealogia e não no capítulo 5, tá? Portanto, no capítulo 6 está falando dos filhos de Sete. É a geração de Noé, que não acabou no capítulo 5, como algumas pessoas também dizem, não pode ser dos filhos de Noé, porque acaba a história no capítulo 5, quando ele fala dos filhos. Não, aqui está falando em Gênesis, no capítulo 9. Deixa eu até ler um pouquinho mais. 28 diz: viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então aqui no capítulo 9 encerra a vida de Noé. Portanto, até esse capítulo está falando da geração sim de Noé, e no caso de Sete, que é os que o Senhor chama aqui de filhos de Deus, é a geração de Noé, é a geração de Sete, tá certo? Mas não para só aí a nossa explicação dentro da palavra de Deus. Lucas, capítulo 3,
versículo 36 ao 38, Lucas 3. Vamos ler também Lucas capítulo 3, versículo 36. Aqui, 36 ao 38, tá? Que também é a genealogia de Jesus, ó. Selá, Cainá de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Maalalel, Maalalel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então, nessa versão fala Adão de Deus. Também aqui já está dizendo, porque quando os judeus falavam Adão de Deus, eles falavam filhos de Deus. Adão de Deus, filhos de Deus. Essa geração era considerada de Deus, era considerada filhos de Deus. Por isso era muito normal que se falassem da geração de Deus como filhos de Deus, ou Adão de Deus, Sete de Deus, porque eram filhos de Deus. Era normal se falar assim, filhos de Deus. Também a palavra do Senhor vem falar para nós aqui, ó, em Mateus 22, 30. Mateus capítulo 22, versículo 30, Jesus vem nos dar uma explicação que seria para mim o suficiente aqui para a gente encerrar esse assunto. Mas a gente vai continuar mais um pouquinho. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mais um versículo. Como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Os anjos no céu, gente, eles não se casam e eles não se dão em casamento. A pergunta veio para Jesus: Jesus, quando eu chegar no céu e o meu marido tiver morrido e eu tiver casado com outro, de quem então eu vou ser esposa? Ou de quem vai ser, no caso, a minha esposa? Não, vocês serão todos como anjos. Anjos não se casam. Anjos não se casam. Anjos são assexuados. Anjos são ministradores de Deus. Hebreus capítulo 1 diz que anjos são ministradores de Deus. Hebreus 1:14. Vamos ver. Anjos não se casam, não têm órgãos reprodutivos, são assexuados, são ministros de Deus, né? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, nós temos que ter esse entendimento. Anjos são ministros, são assexuados. E outra coisa assim bizarra também que eles falam, que é com todo respeito mesmo, de coração, mas dá pra gente temer. 1 Coríntios 11:10, e eles dizem que as mulheres colocavam o véu. Gente, eu até tenho temor mesmo de falar, porque eu, sinceramente, acho um absurdo, né? 1 Coríntios 11, versículo 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Elas colocavam um véu, e eles dizem que aquele véu que as mulheres usavam era justamente para não provocar os anjos, para não provocar sexualmente os anjos. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Anjos são espíritos ministradores. Imagina então, quer dizer, os anjos, o Senhor dá ordem aos anjos para estarem nos cultos trabalhando, e as mulheres têm que estar de cabeça coberta, porque senão esses anjos eles vão pecar. Eles vão pecar olhando para as mulheres. Então assim, que bagunça é essa? Que céu seria esse, né? Porque os que bagunçaram Deus já expulsou. Não são anjos, né? Foram expulsos
Isso é um absurdo. O apóstolo Paulo fica realmente com razão, indignado de certas doutrinas faladas por homens, né, por fariseus, pessoas que quiseram colocar, inventar situações que são absurdas. Dizer que os anjos ficavam sexualmente atraídos pelas mulheres, por isso elas deveriam cobrir as cabeças. Gente, isso não procede, isso é um absurdo. Eles não se casam, o interesse, eles são espírito, exatamente como nós seremos no céu. Por isso o Senhor falou, vocês serão como os anjos. Hoje vocês têm carne, mas quando partirem daqui, seremos todos como os anjos. Não vai haver casamento, não vai haver esse tipo de amor ou desejo, não haverá. O céu é a santidade, seremos todos como anjos, como irmãos, né? Em santidade adorando o Senhor. Então é um absurdo que se trate, que se fale, dizendo que esse versículo quer dizer isso, que o Senhor mandou cobrir a cabeça para não atrair sexualmente os anjos. É um absurdo. É pela autoridade ali da presença de Deus através dos anjos trabalhando na igreja, submissão. E hoje o véu é nosso cabelo, né? A mulher tem que abaixar a cabeça e todos, quando o Senhor está se movendo, quando Ele dá ordem aos seus anjos, isso é um respeito, é uma submissão que todos nós devemos ao nosso Deus. E outra coisa aqui, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 6, que nos diz aqui muito claramente, gente, muito, muito tremendo aqui a palavra de Deus nos ensinando maravilhosamente como devemos viver, como devemos agir, né, como obedecer ao Senhor. Olha só, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui, vocês concordam que quando Satanás pecou no céu, o Senhor o tirou e ele caiu, o Senhor o corrigiu? Vocês acham que se fossem anjos cometendo essa situação aqui, não seriam corrigidos? Somente a carne, somente os homens? Não, seriam corrigidos sim, com toda certeza. Deus corrigiu, Deus tirou, Satanás caiu, Lúcifer caiu. Então se os anjos tivessem aqui pecando, Deus também ia corrigir, não somente a carne. Quando o Senhor foi corrigir, Ele quis matar toda a carne. Ele corrigiu o homem. A correção aqui foi para homens e não para anjos. Deus não é injusto, Deus é justo. Se houvesse aqui pecado de anjos, se houvesse aqui anjos caídos, Deus ia corrigir, porque Deus, Ele é justo. Mas os anjos já tinham caído, aqui são filhos de Deus. Segundo ponto, vocês acreditam que Deus chamaria Satanás de filho de Deus? Ele é criatura de Deus. Filho de Deus somos nós. Filhos de Deus são todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Filhos de Deus somos nós. Viram os filhos de Deus? O Senhor não chamaria Satanás de filho, porque ele é criatura, é um anjo caído, são demônios. O Senhor não chamaria demônios de filhos. Guarda isso, porque vão questionar, isso é complexo, e a vida toda, olha, eu não sei nem me lembro mais quantas vezes já ouvi a respeito desse questionamento. Então a gente tem que guardar muito bem, a gente tem que ter a palavra de Deus, nós temos que ter direção do Espírito para ajudar, né? Para discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, se quem é guiado pelo Espírito Santo é chamado de filho de Deus, os espíritos imundos também seriam? Jamais, gente, jamais, jamais. Se Jesus disse que os anjos não se casam, jamais, gente, jamais, né? Então aqui, ó,
Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Outro ponto relevante aqui, eles já existiam. Havia naqueles dias gigantes na terra. Havia, vamos ler? Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Ou seja, já existiam antes. Então não foi desse relacionamento. Esse relacionamento, essa mistura aqui, gente, trouxe muita maldade, né? A falta de temor, a falta da presença de Deus, a falta de uma família estar na casa do Senhor, ser ministrada, ensinar aos filhos que só Jesus é o Senhor, que tem que se temer a Deus, que tem que temer a presença poderosa do Senhor e viver debaixo da palavra de Deus, tem que honrar pai e mãe, tem que honrar princípios. Tudo isso vai fazer com que a humanidade seja um pouco melhor. Se a gente conserta a nossa casa, tá errado a visão de que é como eu queria consertar o mundo. Isso não existe, tá errado. A gente tem por obrigação corrigir a nossa casa, nossos filhos, por obrigação, liderança espiritual, corrigir sua igreja. É muito fácil eu olhar para a igreja de outra pessoa e sair comentando, corrigindo, falando. É igual alguém que não tem filho, né? Ah, se fosse meu filho. É fácil, muito fácil. É muito fácil. Mas nós temos que corrigir nossa casa, nós temos que corrigir nossa vida, nós temos que corrigir nossos filhos, nós temos que, como liderança, corrigir nossa igreja, tudo dentro da palavra, sabendo que são de Deus, já ensinando isso, já trazendo essa palavra, somos filhos de Deus, todos somos de Deus, todos daremos contas a Deus, e tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, tem que ser com temor a Deus, tem que ser reverenciando ao Senhor, com nossos princípios tem que ser bíblicos, doa em quem doer. Não sei como a pessoa no mundo está vivendo, mas nós temos que viver debaixo da palavra, nós temos que procurar fazer o nosso melhor pelo mundo, já que eu não alcanço o mundo. Todos que estão próximos da minha vida, eu tenho que, através do temor que existe em mim, temor a Deus, tentar ensinar, tentar ministrar, tentar melhorar, pelo menos aquelas poucas pessoas que convivem com a gente, né? Aquelas poucas pessoas que o Senhor permite estar do nosso lado, elas têm que ser ensinadas, elas têm que ser ministradas. Não ter tempo para filho, isso é um pecado. Não ter tempo para ministrar filho, para ensinar os filhos a respeito de Deus, isso é um horror. Não é somente problema para dentro de casa, mas é um problema para o mundo. Filhos que são gerados sem nenhum temor a Deus é um problema para o mundo. Filhos de cristãos que estão em casa e pensam que filho de peixe, peixinho isso é um problema para o mundo. Nós temos obrigação de ensinar, nós temos obrigação de ter tempo de falar do amor de Jesus, de dar exemplo, muito exemplo. Dentro de casa, nossos filhos, eles não vão ser ganhos com tudo que eu falo, mas com aquilo que eu sou, com os exemplos que a gente dá, com a vida que a gente leva. Filho olha e observa muito, filho copia muito, né? Com 2 aninhos, filho já está imitando o pai, filha já está imitando a mãe, já está observando tudo, a linguagem é a mesma, você vê que falam iguais, né? Hoje, às vezes eu atendo meu filho Mateus, se eu atender no telefone, eu preciso ouvir às vezes 2, 3 palavras, porque a voz é igual, a maneira de falar é igual do pai, eles falam rápido, e eu, na segunda palavra, terceira, eu já sei quem está falando. Por quê? Porque é uma imitação, é uma continuação, e assim tem que ser. O temor que eu tenho, que eu ensinei, ninguém vai roubar deles. Pode acabar o dinheiro, às vezes pode passar momentos difíceis na vida, mas o temor a Deus vai ser o que eles vão ter de mais precioso, de melhor na vida deles, para ajudar, para que sejam homens e mulheres diferenciadas na vida. Nós precisamos
Nós precisamos. E adultos, então, mais difícil ainda. É mais difícil ainda. E nós temos que ganhar essas pessoas com nossos exemplos. Eles arrastam multidões, né? Os exemplos, as pessoas, elas observam. Lembra daquela mulher que ela disse para o seu marido: eu tenho observado que este homem aí, ele é um grande homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, vamos abençoar a vida dele. E olha, o profeta não estava profetizando, o profeta ele estava fazendo a obra, caminhando, vivendo, né? Passando ali e não estava pregando uma grande mensagem, porque a mensagem da nossa vida é a vida. A maior mensagem da nossa vida é a nossa conduta, é a nossa maneira de viver. Então, quando ela começou a observar, e vocês acham que foi só um dia que ela observou aquele profeta? Não, ela ficou observando ele, até então que ela percebeu: não, ele é um homem de Deus, eu vou chamar o meu marido, vou conversar com ele, nós vamos ajudar, porque esse daí eu vi que ele é realmente, ele é consagrado ao Senhor, ele é um homem de Deus. Então, é necessário. Ah, mas o cristão, ele se acha o melhor, ele acha que ele tem que ser separado, ele acha que ele é diferente. Não, não é a gente que acha, é Deus que está ensinando aqui. Cuidado com os casamentos, cuidado com... Não pode só agradar você. Ah, mas eles olharam e viram que elas eram formosas, elas eram mulheres lindas, mulheres bonitas, agradou eles. Eva também, quando olhou, agradou. Não adianta agradar só a gente, tem que agradar a Deus em primeiro lugar. Nós temos que ter coragem de ouvir o não de Deus. Nós temos que ter coragem mesmo. Vou orar ao Senhor, vou perguntar ao Senhor. Na vida, mulheres de Deus, a gente vai ter que excluir muitas coisas. Homens de Deus, tem que excluir. É bonita, é linda, é formosa, mas não é de Deus, não é para mim. O Senhor não aprovou, não é para mim. Eu vou buscar em Deus e o Senhor vai me abençoar com uma mulher linda, com uma mulher formosa, mas sobretudo com uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Com um homem bonito, com um homem lindo, mas sobretudo cheio do Espírito Santo, porque eu entendo que se esse homem ele é cheio do Espírito Santo, a beleza que existe nele é muito maior do que qualquer outra beleza do mundo. É isso, gente. Ter um coração lindo em Deus, ter um coração cheio do Espírito Santo. Imagina que coisa mais fofa que vai ser esses filhos. Porque eu acredito que profetas geram profetas. E é pregando, é ministrando, é inculcando lá, como diz Deuteronômio capítulo 6, inculca nos seus filhos, escreve nas portas, né? Escreve nas portas, coloca desenho, coloca música para eles ouvirem, vai falando, vai ministrando, vai ensinando. Quando eles deitarem, fala do meu amor. Quando eles levantarem, ensina eles a orarem. Vai falando, vai andando, você fala, parado você fala, sentado você fala, deitado você fala. Escreve nas portas, escreve Deus é fiel. Para onde eles olharem, não vai ter onde correr. Então aquilo vai ficar, encher o coração, né, desses homens e dessas mulheres de Deus. E é óbvio que pessoas muito melhores vão ser geradas desse casal. É óbvio que pessoas muito cheias do Espírito Santo vão ser geradas. E o mundo vai ficar melhor, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, vai ficar muito precioso. Muito precioso, é isso que Deus se preocupa, é isso que o Senhor quer, que nós tenhamos esse desejo de ensinar, de falar do amor de Cristo para essas vidas, crianças, jovens, né, adolescentes, família, adultos. Mas você moço que está aguardando o Senhor, você tem toda a chance do mundo e do céu, porque já foi liberado do céu essa palavra. Olha, o Senhor disse: não gostei dessa multiplicação. Eu quero que vocês multipliquem, eu quero que vocês cresçam, mas não é bagunçado, não é do jeito de vocês. Senhor, mas o José é tão lindo, a Maria é tão linda. Senhor, mas agradou meus olhos. Senhor, mas meu coração, estou apaixonado. Senhor, mas esse José aí, ele não teme ao Senhor. Essa Maria, ela não teme ao Senhor. Então vai se multiplicar filhos de uma geração que não teme ao Senhor, que não glorifica a Deus. E o Senhor não quer isso.
O Senhor não quer isso para você, para sua geração, para sua casa, para sua família. Dá lugar ao Espírito, dá lugar ao Espírito Santo, e Deus vai fazer algo muito grande, muito tremendo, muito poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus vai fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, então aqui resumindo, não tem como, não faz alusão a anjos aqui, esses versículos. O Senhor não fala, Ele fala da carne, Ele fala que Ele vai corrigir, Ele fala que os filhos de Deus se misturaram com os filhos dos homens. E que filhos dos homens são esses então? Os filhos de Caim. Os filhos de Caim, que estavam em rebeldia, e houve essa mistura, e aí desagradou profundamente o coração do nosso Deus. O Senhor, o que Ele tem preparado para nós, o que Ele tem preparado para essa geração, sempre, gente, sempre vai ser o melhor. Ele é fiel, Ele é poderoso. Encerrando, eu quero só ler Êxodo 34, versículos 15 e 16, nos diz assim, Êxodo 34:15: para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Olha a grande preocupação do Senhor. Deus não quer essa mistura. Deus tem o melhor. Deus tem muito mais para todos nós. Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que zela. Ele é um Deus fiel. Aguarda no Senhor, porque Ele vai operar poderosamente cada dia mais em nossas vidas. Espero ter contribuído um pouquinho, com as dificuldades desse versículo. Nós temos um grupo de estudo no meu Face, Cristina Vélez, chama-se Kiddush, que lá eu tenho um estudo de Gênesis, do capítulo 1 até o 37. Eu dei uma parada, porque a gente está fazendo muitos outros estudos, mas eu quero completar a Gênesis. E eu falo também sobre esse versículo, no capítulo 6, até muito mais, algo está até mais explicado. Mas para uma aula de 40 minutos, foi o que eu consegui aqui passar para vocês. E eu acredito que deva ter tirado aí algumas dúvidas do coração de vocês. Registrem esses versículos que a gente passou, que a gente leu. Então, não foi do agrado de Deus e nem é do agrado de Deus. Você é separado, santo tem que ser separado. Consagração, Kiddush, significa, é uma palavra hebraica que significa consagração. Consagração é ser separado, É ser separado para Deus. Olha o que aconteceu com Sansão. Estava tudo tranquilo, cheio de força, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aí aparece uma Dalila na vida dele. Não deu nada certo. Não deu nada, não foi nada bom. Nada bom. E o Senhor se agrada quando Ele olha e diz, isso é bom. Isso é bom. Bom é que você espere em Deus, é que você busque no Senhor. E se eu casei e o meu marido não é cristão? E se eu casei e a minha esposa não conhece Jesus? Agora você vai lutar por ela, você vai lutar por ele, você vai orar, você vai buscar, e o nosso Deus vai fazer essa obra, em nome de Jesus. Mas no lar de Jesus, não se misture e adore somente aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Lembre-se, Jesus ama muito, muito, muito. Deus abençoe. A paz a todos. Tchau, tchau.